Boa noite, senhores. Queria, antes, agradecer, né, por essa avaliação, agora do seminário 2, está na apresentação. No seminário 1, já apresentei o tema, esse que está na tela, tá? Mas resgatar aqui o objetivo geral é implementar um classificador binário para reclamações, para classificar as reclamações abertas pelo cidadão em condições financeiras que tenham um desempenho melhor do que o atualmente vigente, tá? Para isso foram traçados três objetivos: estudar e reproduzir o atual classificador vigente, que é do Banco Central, desenvolver novos modelos a partir de duas hipóteses de pesquisa e comparar os modelos desenvolvidos, né, com o modelo é, atual no intuito de selecionar aquele com melhor desempenho, tá? Então, as duas hipóteses de pesquisas são, primeiro, a combinação das variáveis tabulares levantadas pelo Banco Central com variáveis de texto não contribui para a tarefa em questão, tá? E a segunda é a utilização do BERT, uma representação de textual mais enriquecida, permitiria a construção de classificador com melhor desempenho do que o atual, tá? É, Bom, primeiro vou esboçar rapidamente o entendimento do negócio, tá? Então, eu já havia tratado desse tema na última apresentação. O cidadão, primeiro, encaminha uma reclamação para o Banco Central. Automaticamente, essa reclamação vai para a instituição financeira por meio do RDR, que é o sistema do Banco Central. A instituição financeira vai ter 10 dias úteis para responder ao cidadão. E aí, o servidor do Banco Central, de posse do texto da reclamação do cidadão e da instituição financeira, da resposta, né? Bem como eventuais anexos, encaminhados por esses dois agentes, com base nas deliberações normativas e normativos internos, vai decidir se aquela reclamação é procedente ou improcedente. Procedente é se de fato houve um cumprimento de obrigações regulatórias para a instituição financeira. E, com base nessa classificação, ele vai propor ações de fiscalização, melhoria na legislação, no intuito de regular o sistema financeiro nacional. Atualmente, esse processo é todo feito de forma manual, tá? Com um crescente aumento de volume das demandas, apenas 60% delas são analisadas atualmente pelo Banco Central. Então, foi desenvolvido esse ano, ainda não implementado, um modelo classificador, buscando ranquear essas demandas no intuito de direcionar os recursos para aquelas que de fato demandam atenção, tá? Na nossa pesquisa, então, já apresentamos o entendimento do negócio, agora a análise de dados. Quais dados? Primeiro foi feita uma coleta e seleção dos dados para o experimento, tá? A fonte foi o base de dados do RDR, que era original, feito para construir o modelo do banco, contendo texto do relato do cidadão da resposta à instituição financeira, bem como outros dados contextuais. Esses dados verificou-se que eram sensíveis, de acordo com a LGPD, e possivelmente contêm sigilo bancário. Então, de acordo com a Polícia de Segurança da Informação da instituição, existe uma proteção de dados que impede a replicação desses dados em outros meios, né? E por isso, né, dessa forma, é necessário utilizar a infraestrutura disponível pelo Banco Central e que para treinar modelos mais robustos com arquitetura transformadora, ele acaba tendo uma certa limitação, já que a GPU só tinha 16 GB e esses modelos geralmente demandam alto custo computacional. Então, antecipando essa situação, foram feitas simulações sobre o dataset original feito para a construção do Banco Central, no intuito de verificar o tempo que demoraria para treinar o modelo. O modelo foi treinado tanto o modelo do banco atual, né, quanto um modelo proposto, baseado em mecanismo de atenção, no caso a arquitetura do BERT, né, e verificou-se que, com 26% do dataset original, levaria um dia para treinar esse modelo. Coincidentemente, 26% dos dados mais recentes, que seria interessante para o banco, para obter modelos que generalizassem melhor, resultaria em demandas abertas desde junho de 2021 até fevereiro de 2022, o que coincide com o período de rotatividade dos servidores, ou seja, a partir de junho de 2021, as pessoas que hoje classificam as demandas passaram a, de fato, assumir o processo. Então, coincidiu com um período interessante para montar um modelo, né? Então, com base nesses 26% do dataset original, foi estabelecido um dataset de experimento e desses 26%, 80% foram estabelecidos para treino e 20% para testes. Esse split foi feito de forma estratificada e, para o treinamento dos modelos e validação, foi considerada uma técnica de validação cruzada com 5 folds também estratificados, tá? Então, primeiro vamos analisar um pouco os dados. Então, os rótulos, o que justifica a estratificação retromencionada é porque existe um desbalanceamento dos dados. Então, a classe de interesse que é procedente tem 30% e improcedente por 70%, tá? Para analisar os dados, eu me valido das variáveis do Banco Central, certo? Que são 16 variáveis tabulares e 2 variáveis textuais, e vou apresentar tanto aspectos de negócio quanto aspectos de distribuição dessas variáveis no dataset de experimento, tá? Então, as variáveis textuais, primeiro, reclamação do cidadão e resposta à instituição financeira, são os textos, têm características diversas, como tamanho, conteúdo, linguagem, ortografia, enfim, mas de modo geral, as reclamações são menos extensas, com mais erros e pobres de conteúdo, né?
Ainda com relação às variáveis textuais, os anexos são informações relevantes que vêm tanto na resposta quanto na reclamação, mas infelizmente o Banco Central não pôde disponibilizar o conteúdo desses anexos. Da construção do modelo original do Banco Central também não foram considerados, então, para fins de comparação, acaba sendo preservada, né, a comparabilidade, mas configura de fato uma limitação, principalmente porque as respostas das instituições financeiras muitas vezes referenciavam o conteúdo do anexo, como pode ser visto desse slide, tá? Então, agora as variáveis categóricas, tá? À esquerda, como eu falei, a explicativa de negócio e à direita a atribuição no dataset experimento. Então, demandas anteriores. Basicamente se um cidadão já abriu para a mesma instituição financeira uma demanda nos últimos 30 dias. Observa-se que a maior parte das demandas não tem anteriores, tá? E aquelas que têm uma possibilidade maior de serem improcedentes, tá? Protocolos abertos. Então, se um cidadão eventualmente já abriu um protocolo contra a mesma instituição financeira reclamada antes de abrir a reclamação no Banco Central, tá? Principalmente metade das demandas tem esse protocolo aberto e aquelas que têm possuem uma possibilidade, que não têm, possuem uma possibilidade maior de improcedência. Segmento de instituição financeira. Uma instituição financeira pode ser classificada de acordo com sua área de atuação e, dependendo do segmento que ela assume, pode ter maior ou menor possibilidade de improcedente, tá? Agora, variáveis numéricas. Reclamações por ano. Basicamente, a quantidade de demandas abertas pelo cidadão no último ano. Então, para dar demanda ao seu respectivo cidadão que abriu, teve várias demandas abertas por ele no último ano, tá? Então, aí tem uma distribuição aproximadamente exponencial, na qual quanto maior o total de reclamações abertas do cidadão, menos eventos tem dentro do dataset de experimento. Mas observa-se que existe uma chance, vamos dizer assim, de improcedência maior à medida que mais reclamações tem o cidadão. Tá? Essa é a mesma variável, só que agora, em vez de total de reclamações, são só aquelas improcedentes, com um comportamento muito similar. Analogamente, o total de procedentes abertos pelo cidadão no último ano, que, no entanto, não percebe-se nenhum comportamento da distribuição de procedentes à medida que vai aumentando a quantidade aberta pelo cidadão de procedentes. Tá? Próxima variável numérica, agora referente à defasagem de data. A ideia aqui é basicamente entrar no campo de texto, tanto da reclamação quanto da resposta, extrair essas datas e ter uma defasagem com referente a uma data de abertura, uma data de referência, abertura da reclamação, obtendo a defasagem mínima ou máxima, tanto no campo de reclamação quanto de resposta, ou no dois ao mesmo tempo. Aqui é um exemplo dessa variável. Aqui é a distribuição dela, eu quero só chamar a atenção nesses box plots, que a mediana está muito próxima de zero, o que remonta a eventos que orbitam a data de referência, que é a data de abertura da reclamação. Tá? Próxima variável, tamanho das variáveis textuais, tanto reclamação quanto resposta. Consiste basicamente na quantidade de caracteres. Tá? Vou começar pelas respostas, observe-se o comportamento anômalo aqui com respostas pequenas, referente justamente àqueles anexos que o conteúdo da resposta da instituição financeira remonta ao anexo, e não foi possível obter o conteúdo desses anexos. Né? No entanto, com referente às reclamações do cidadão, observou-se uma anomalia também, aproximadamente com 3.200 caracteres, né? Frequência, né? De reclamações que têm essa quantidade de caracteres. Não sabe esse motivo, foi questionado junto à área de negócio, mas eles não conseguiram identificar. Como o modelo do Banco Central também foi treinado com esse dado, optou-se por manter para fins de comparabilidade. Tá? Próxima variável numérica, similaridade das variáveis textuais, tanto a reclamação quanto a resposta, referente a demandas abertas pelo mesmo cidadão quanto a mesma instituição financeira nos últimos 30 dias. Então, se a reclamação for igual a um outro evento ocorrido, existe maior possibilidade de improcedência, tanto na reclamação quanto na resposta. Tá? Como a representação textual adotada pelo modelo do Banco Central com o NTF-DF, é possível verificar essa similaridade por meio da semelhança de cosseno. Tá? Bom, então, análise de negócio e análise dos dados já foi feita, agora vamos para a reprodução do modelo do Banco Central. Então, tido como baseline, utilizar por motivos que vou adentrar, é necessário primeiro reproduzir from scratch o modelo do Banco Central, já que um dataset novo de experimento foi definido. Então, primeiro é o modelo clássico, tá? Tem um processo de tokenização, normalização, substituição de alguns caracteres por grupos de interesse, remoção de pontuação, tá? Assim por diante. Aqui tem um exemplo direito, tá? E a representação textual, já falei, é um TF-DF, então tem frequência de palavras, penalidades para aquelas que aparecem em todos os documentos, tá? Com base nessas informações de texto, junto daquelas outras variáveis tabulares já apresentadas, um classificador baseado num Gradient Boosting Decision Tree, ou seja, um processo de assembly de árvore de decisão, que é o LightGBM, que tem obtido excelente performance em várias competições da Kaggle, Netflix e o Banco Central. Durante as suas experimentações, verificou-se que esse algoritmo tem obtido melhor performance para tarefas de interesse do que outros algoritmos tradicionais. Acabou sendo o algoritmo selecionado pelo Banco Central e usado como baseline nessa apresentação dessa pesquisa, tá? A otimização desse modelo para fins de reprodução do modelo do Banco Central não foi possível, porque a otimização foi feita por experimentação.
Tá? Então, foi selecionado hiperparâmetros referenciados na literatura e os valores desses hiperparâmetros foram usados, foram selecionados com base na experimentação. Por fim, uma busca exaustiva foi feita para selecionar o melhor arranjo, que seria resultando no modelo do BCB na fim de reprodução. Tá? Só ressalto que, como os dados são desbalanceados, foi setado, né, esse parâmetro para balancear as instâncias menores frequências durante o treinamento. Tá? Em seguida, como a hipótese de pesquisa 1 explora a importância das variáveis, foi retirado todas as variáveis tabulares do modelo e treinado, repetido o mesmo processo de otimização no intuito de comparar a importância delas com o modelo para a tarefa de interesse. Tá? Bom, como avaliar qual modelo é melhor, tanto na otimização quanto na comparação do modelo do banco com o modelo proposto? Foi como o interesse de negócio é ranquear as instâncias de um dataset balanceado, com foco na classe minoritária, ou seja, demandas procedentes, no intuito de selecionar 60%, que é a quantidade de recursos que tem disponíveis, como melhor score para serem avaliados pelos analistas, a melhor métrica seria a área sobre a curva Precision Recall, tá? Junto com a curva Precision Recall, que foram as métricas adotadas para selecionar o melhor modelo. Em seguida, de posse do melhor modelo, para estimar a habilidade dele de generalização no mundo real, foi sugerida pelos analistas de negócios do Banco Central uma métrica denominada por eles recall por faixa. A ideia basicamente é vamos supor que tem 10 observações, você vai primeiro pegar o score do modelo dessas observações, depois você vai ordená-las em ordem decrescente, de acordo com o maior score, definir um threshold para uma faixa. Então, por exemplo, eu quero verificar 60% das minhas 10 instâncias, tá? Então, eu crio um threshold que consiga separar as classes de modo que 60% dos melhores scores sejam definidos como procedentes e as demais improcedentes. Enfim, calculo o recall, ou seja, dentro da minha faixa que eu vou avaliar, quantas de fato são procedentes. Ou seja, true positive ou true positive mais false negative. Aqui no caso, 75%. Tá? Bom, agora para modelos propostos. Uma vez reproduzido a metodologia do Banco Central, foram propostos modelos, tá, de acordo com duas hipóteses de pesquisa. Então, a segunda hipótese de pesquisa é basicamente o BERT, representação textual mais rica. Então, foram necessárias adequar as entradas para o BERT. Então, tokenização em WordPress, concatenar. O BERT permite concatenar dois campos distintos, já que ele desambigua isso internamente. Então, foi concatenada a reclamação com a resposta e definida três entradas, em vez de token, segmento de posição. Tá? Aí temos algumas limitações observadas durante a experimentação. A primeira é, o BERT usa mecanismo de atenção, que tem uma complexidade muito alta, então isso incute uma limitação no tamanho das entradas, de 512 tokens, tá? Que corresponde a 90% do conteúdo das reclamações e 56% do conteúdo das respostas. Com as duas estão concatenadas, seria menos de um terço, tá, do conteúdo textual. Então, buscou-se alternativas, uma modelagem, uma abordagem hierárquica, tá? Que você quebra os campos de texto, reclamações e respostas concatenados, em chunks de 512 tokens, passando para o BERT. Tá? Mesmo assim, outra limitação foi observada. A GPU só tinha 16 GB, e por mais que as segmentações das entradas ocorram, elas devem ser passadas para o modelo numa abordagem de treinamento fim a fim, de forma única, dentro do mesmo batch. Então, o tamanho do batch e o tamanho das entradas tem um trade-off que foi necessário ser feito. Observou-se que com 5 chunks era possível, um batch size 2, ter aproximadamente 98% do conteúdo desejado. Então, essa configuração foi definida. Tá? Então, o próximo passo do pré-processamento dos dados do modelo proposto é o cutoff pair das entradas para obter sempre tamanhos 5 chunks, certo? Enfim, aqui é a arquitetura do modelo, tá? Então você tem as entradas passando para um BERT pré-treinado, tá? No maior corpus existente do português, BR-Walk, chamado Bertimbal esse BERT, no intuito que ele fosse feitas representações em níveis de sentenças, então embedded em nível de sentenças, certo? Para cada um chunk das entradas. Em seguida, uma LSTM de duas camadas aprenderia a ordem lógica dessa sequência, né, para formar uma representação a nível de documento que seria utilizada para a tarefa de classificação de interesse, tá? Então, o treinamento ponta a ponta, a seleção dos parâmetros de controle também foi feita com base na literatura, a orientação no batch size foi fixada em 2, pela limitação já falada, foi feita customizada a função de perda, tá, no algoritmo, para, assim como no Light GBM, estabelecer peso durante o treinamento e uma busca exaustiva para definir o melhor arranjo, tá? A modelagem, ainda, agora com base na hipótese de pesquisa 1, foi buscado alternativas para combinar tanto as representações textuais obtidas com BERT com variáveis tabulares, tanto na entrada, que as variáveis tabulares estão obtidas de textos, quanto na saída da LSTM, em que passavam para a última camada antes de ir para a camada de saída, chamada concat. Tá? Então, a avaliação, a métrica foi a mesma, tá? E os resultados preliminares já foram obtidos alguns, tá? Então já foi feito o cross-validation, tá? E a otimização do modelo do Banco Central, o modelo do Banco Central sem as variáveis tabulares, e, embora já foi feita a cross-validation para o modelo proposto, foi apenas uma única configuração dos arranjos propostos, tá?
Mesmo assim, já o resultados bastante interessantes. Observa-se que o modelo do Banco Central sem as variáveis tabulares, aqui pela curva PRLC, parece ser ligeiramente pior que o do Banco Central, que por sua vez é ligeiramente pior que o modelo proposto. Como estão muito próximos e foi feita uma cross-validation, foi estabelecido a métrica PR ao C, um intervalo de confiança de 95%, que verifica que não há sobreposição, certo? Então existe ali, parece existir de fato, né, uma significância estatística nesses modelos, o que permite verificar um ganho de 0,72 pontos percentuais do modelo proposto quando comparado ao original, que confirma a hipótese de pesquisa H2, e uma perda de 96% ao remover as variáveis tabulares, não sendo possível sustentar a hipótese de pesquisa H1. Adicionalmente, foi feito um estudo, né, com como é o Light IBM, é possível verificar o ganho em cada split de cada árvore de decisão do ensemble final obtido no modelo do Banco Central. E com isso foi traçado um gráfico, né, de importância dessas variáveis pela ordenação dessa importância. Então, verifica-se que, de fato, as variáveis tabulares, aqui no caso numéricas amarelas, vermelhas, categóricas, têm ali um ganho maior. Ganho não, estão na frente das variáveis azuis, das variáveis textuais, que são essas outras pretas aqui, e que ficam, são muito mais numéricas, mas não têm tanta importância quanto as variáveis tabulares, tá? Então, trouxe aqui para enfatizar isso, uma nuvem de importância das palavras, tá? Trazendo as variáveis textuais, em azul, no caso, são os bigramas, tá? Tanto a resposta quanto a reclamação, e em amarelo, as variáveis categóricas, desculpa, numéricas e vermelhas numéricas, as categóricas, tá? Então, observe que as maiores vamos dizer assim, variáveis são aquelas realmente tabulares. E isso traz esperanças para os modelos que ainda não foram desenvolvidos os resultados preliminares, que são o BERT combinando com as variáveis tabulares. É isso, senhores. Muito obrigado.